Proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo chega ao Congresso Nacional. Veja os detalhes e a repercussão entre os deputados. O plenário da Câmara aprova Estatuto do Estrangeiro. E essa edição destaca também. Deputado Jean Willis se defende no Conselho de Ética e relator agora tem 10 dias para recomendar se ele deve ou não ser punido por ter cuspido em colega. Descriminalização do aborto no caso de grávidas com Zika pode ser julgada amanhã no Supremo Tribunal Federal, mas hoje foi tema de debate aqui na Câmara. Boa noite. Em Brasília, 21 horas e 58 minutos, o Jornal da Câmara começa agora. O plenário discutiu nesta segunda-feira uma atualização do Estatuto do Estrangeiro que está em vigor desde a década de 80. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Como você está? Cansou da votação de hoje ou não? Não, hoje foi uma votação bem tranquila, viu, Tiago? Então aproveita e explica para a gente aí o que foi essa mudança no Estatuto do Estrangeiro, por favor. Então, na verdade, a votação que aconteceu aqui hoje, ela foi de uma proposta que revoga o Estatuto do Estrangeiro e a lei de nacionalidade que vale desde lá da década de 40. É uma proposta que é chamada Nova Lei da Migração. Ela traz regras para a entrada de estrangeiros no país e também para a proibição da vinda deles aqui para o Brasil. Estabelece, por exemplo, norma para vistos, deportações, refugiados, deslocamento em cidades fronteiriças e até mesmo regras para direitos e deveres também para brasileiros que vivem no exterior. Sempre, ressalto, tratando de direitos e deveres. Entre outras regras, a gente pode citar como exemplo, Tiago, está dizendo, por exemplo, que imigrantes devem sempre ser recebidos aqui no Brasil de forma humanitária, dando, por exemplo, o direito à regularização de documentos, a vinda da família, a inclusão no mercado de trabalho, além de dar direito a acesso, por exemplo, à saúde pública, assistência social e previdência social. A proposta também já prevê que vai dar residência permanente a quem entrou no Brasil até agora, meados deste ano de 2016, desde que faça um pedido oficial até um ano depois da vigência da lei. O único ponto que deu ali um pouquinho de divergência foi a questão da deportação, aliás, da repatriação, ou seja, da devolução dos estrangeiros que querem entrar aqui no Brasil, mas que não são aceitos, então eles são devolvidos ao país de origem ou de nacionalidade de origem dessa pessoa. O Democratas não concordava, por exemplo, que menores de 18 anos, apátridas, ou seja, aquelas pessoas que não têm nacionalidade ou refugiados, fossem proibidos de serem repatriados, que é o que está na proposta que foi aprovada. Houve um pouco de discussão, mas no final das contas esse texto foi mantido. Como é uma proposta de autoria do Senado Federal e que foi modificada aqui na Câmara, ela vai voltar ao Senado para que os senadores avaliem essas modificações para então ser enviada para a sanção presidencial e aí sim virar lei. Só me ajuda com mais um detalhe. Então, na verdade, o Estatuto do Estrangeiro deixa de existir, é isso? Exatamente, ele deixa de existir, ele vai ser revogado para entrar, quando essa lei for sancionada, vai ser uma nova lei de imigração que vai tratar então de todos esses assuntos, tanto para estrangeiros quanto para brasileiros que vivem no exterior. Vai ser uma revogação e vai entrar em vigor uma nova lei completamente nova, com direitos e deveres. Agora, Tiago, antes da gente terminar, a gente podia também ressaltar a questão das medidas provisórias, porque o plenário da Câmara hoje, a pauta estava trancada por 2 medidas provisórias que acabaram não sendo votadas por falta de acordo entre as lideranças. Elas ficaram para amanhã. Entre elas, a mais polêmica, que é a que traz a reforma do ensino médio, né? Vários pontos polêmicos aí. A oposição já disse que vai fazer obstrução, ou seja, fazer de tudo para atrasar a votação ou até mesmo tentar barrar o avanço da proposta. E aí essa votação, sim, tem cara de que vai madrugada dentro, é isso? Pode ser sim. Tiago, houve também uma discussão anterior que era a questão da medida provisória, que foi a primeira medida provisória que trancava a pauta. Ela tratava da autorização do Banco Central para a compra de material para fazer cédulas e moedas. Vamos ver na reportagem.
O plenário discutiu a medida provisória que autoriza o Banco Central a comprar no exterior e sem licitação material para fabricar moedas e cédulas. O texto diz que deve haver um cronograma e a importação só pode acontecer em casos excepcionais. Segundo o governo, isso seria necessário porque a Casa da Moeda não vem conseguindo dar conta de produzir a quantidade necessária. Houve debate, mas por falta de acordo, a votação ficou para esta quarta-feira. A justificativa que está sendo utilizada nessa medida provisória de que não existem equipamentos suficientes para dar conta da produção de moeda e de notas no Brasil não é verdadeira. Existem equipamentos do mais alto gabarito para que a produção nacional seja feita, seja realizada. Essa afirmação que baseou a edição de uma medida provisória não é verdadeira e exatamente por isso essa MP tem que ser rejeitada. É mais uma ação privatizante. É só nos casos de emergência. E há pouco tempo, na Casa da Moeda, já estava, há tempos atrás, estava faltando papel para se emitir dinheiro e outros títulos que são emitidos em papel moeda. E também é importante que pode evitar falsificações. Então, reforçando, Thiago, é essa medida provisória que autoriza o Banco Central a comprar material no exterior para fazer cédulas e moedas ficou para amanhã, assim como a medida provisória que traz as mudanças no ensino médio. É com você, Thiago. Muito obrigado, Dini Moraes. Amanhã a gente continua acompanhando e eu volto a falar contigo. O governo apresentou hoje a proposta de reforma da Previdência. O documento anunciado ontem já chegou ao Congresso e ganhou o número de PEC 287. Conheça agora os detalhes da proposta. O primeiro ponto da proposta é o aumento da idade mínima para 65 anos, tanto para os homens como para as mulheres. Além disso, o tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 25 anos. Muda também o cálculo do valor da aposentadoria, que nunca será menor que um salário mínimo. Ela passa a corresponder a 51% das melhores contribuições feitas à Previdência, mais 1 ponto percentual por ano. Para receber o benefício integral, será necessário contribuir por 49 anos. Vai haver uma regra de transição. Homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais vão poder pedir aposentadoria pelas regras atuais. Para isso, vão pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar quando a PEC entrar em vigor. Essa regra vale por 20 anos. Também mudam as regras para a pensão, que é o benefício que uma pessoa recebe quando o marido ou a esposa morre. A pensão não é integral, mas de 60% com 10% a mais por dependente, limitada a 100%. Passa a ser proibido receber ao mesmo tempo aposentadoria e pensão. A pessoa vai poder escolher o benefício que for mais vantajoso e também pode mudar a escolha depois. Essas mudanças valem inclusive para os servidores públicos. Policiais militares e bombeiros também estão incluídos. Só os militares das Forças Armadas estão fora. Quem também entra na regra geral são os professores, que hoje se aposentam 5 anos mais cedo. Políticos também passam a seguir a regra do INSS, como já acontece com os servidores públicos temporários. Ainda será definida a regra de transição para quem já tem mandato. Outras mudanças atingem trabalhadores rurais, deficientes e idosos. Os trabalhadores rurais passam a ser obrigados a contribuir individualmente. A alíquota ainda vai ser definida. Já a idade mínima para idosos e deficientes solicitarem o chamado benefício assistencial, que hoje é de 65 anos, sobe 1 ano a cada 2 anos até chegar a 70 anos. Na apresentação da proposta feita no Palácio do Planalto, o secretário da Previdência destacou que cabe ao Congresso fazer o debate sobre essas mudanças, mas alertou também sobre a necessidade da reforma. Eu não vejo a não reforma como uma opção. A alternativa não reforma é ocorrer o que aparece hoje em vários estados, que você não conseguir pagar. É isso que eu vejo. E a proposta do governo de reforma da Previdência foi um dos assuntos mais comentados hoje aqui na Câmara. Vamos supor que o governo insista em aprovar essa proposta que está aí, né? Nós temos hoje
uma rejeição unânime dos trabalhadores do Brasil a essa proposta. Portanto, você tem um combustível perfeito para fazer uma greve geral. É lógico que na negociação nós vamos apresentar alternativas. É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. O ano passado, com toda a crise, com toda a dificuldade, a Seguridade Social teve um superávit de 22 bilhões de reais. Isso porque foi um ano difícil, um ano de crise e muito desemprego. Mas, historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social. Está quebrado da onde? Acho que nós precisamos dar uma solução federativa para a Previdência, nós precisamos colocar isso tudo num saco só e reformar profundamente a Previdência, como foi feito em Portugal, criando uma taxa de solidariedade, todos nós reduzindo os nossos salários, criando, enfim, um pacto nacional para podermos pagar as gerações futuras e para podermos estabilizar e fazer o nosso país voltar a crescer. Ou nós fazemos uma reforma que permita que, no futuro, os segurados da Previdência possam ter condições de receber as suas aposentadorias e pensões, ou não. E aí, uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos. E isso faz com que esta proposta de reforma da Previdência seja mais equânime. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a proposta da reforma da Previdência será votada na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, será criada uma comissão especial que terá prazo de 40 sessões do plenário para analisar e votar o texto. Rodrigo Maia recebeu os presidentes de todas as centrais sindicais, junto com o deputado Paulo Pereira da Silva, e garantiu que a sociedade será ouvida depois da votação. O meu compromisso com as centrais sindicais é que a Câmara de Deputados, nessa matéria, vai ter todo o zelo no trâmite da matéria, nos prazos de regimento constitucionais, no respeito ao debate, na construção de uma comissão geral para que se possa debater o texto que agora todos nós conhecemos, que foi apresentado pelo governo. Eu acho que isso é o mais importante, a gente poder debater. Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque eu acho que ela vai ser um estimulador do crescimento econômico, da geração de emprego, da queda da taxa de juros, mas é uma matéria difícil, uma matéria polêmica. E nada mais importante que o debate, que o diálogo, para que a gente possa construir consensos e convencimento para que a matéria possa ser aprovada com uma boa margem de votos no próximo ano, como foi a PEC do teto de gastos. Mais cedo, o presidente da Câmara se encontrou com empresários e descartou a possibilidade dos deputados votarem qualquer proposta de aumento de impostos. Segundo Rodrigo Maia, a Casa não vai aprovar nenhum projeto para onerar a sociedade e impactar o setor produtivo, o que aumentaria ainda mais o desemprego. Rodrigo Maia recebeu em seu gabinete cerca de 40 representantes de entidades do comércio, de serviços, de tecnologia da informação, de transporte de valores e de cargas, de telecomunicações, de publicidade, da saúde, do turismo e da construção civil, entre outros. Eles vieram dizer ao presidente da Câmara que se opõe a uma proposta de mudança na cobrança do PIS/COFINS em discussão no governo. Enquanto eu estiver na presidência da Câmara, até 1º de fevereiro, essa casa não votará nenhum aumento de imposto. A crise do Brasil é muito profunda, tanto institucional como econômica, e qualquer caminho que seja para onerar mais a sociedade, para impactar mais o setor produtivo, impactar mais o desemprego, essa casa não vai aprovar. O presidente executivo da Federação Brasileira de Telecomunicações disse que a alteração em estudo provocará um forte impacto no setor, comprometendo praticamente todo o seu lucro. Para o setor de telecomunicações, ela representa um aumento de quase 4 bilhões de reais pelas contas que nós fizemos, e isso significa aproximadamente o lucro todo que o setor teve durante o ano passado. E o lucro é um lucro já relativamente baixo, proporcionalmente à receita e ao retorno do investimento que temos. O setor já perdeu 10% da sua base de celular em um ano, e nós desligamos no mês de outubro 4 milhões de linhas celulares. É um setor que agrega muita mão de obra e é um setor que permeia toda a economia brasileira. Ao longo do dia, taxistas protestaram na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Eles querem que a Câmara aprove um projeto que, na prática, inviabiliza o Uber no Brasil.
Taxistas de 17 estados e do Distrito Federal realizaram uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. O objetivo era pressionar os deputados a analisar um projeto de lei que proíbe o serviço do transporte privado individual no Brasil, como o Uber. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.500 taxistas participaram do protesto. O deputado Jean Willis alegou no Conselho de Ética nesta terça-feira que foi xingado pelo deputado Jair Bolsonaro antes de revidar com cuspe durante a votação do impeachment em abril. Por causa do episódio, Jean Willis responde a uma representação no Conselho por quebra de decoro parlamentar. O parecer final do relator deve ser apresentado em 10 dias úteis. Na reunião do Conselho de Ética desta terça-feira, foi ouvida a última testemunha de defesa do deputado Jean Willis. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, disse que não presenciou a confusão entre Willis e Jair Bolsonaro, mas afirmou que em outras ocasiões presenciou Bolsonaro ofendendo Willis por causa da orientação sexual do deputado. Na sequência, foi a vez do depoimento do próprio Jean Willis. Ele afirmou que no dia da votação do impeachment, Bolsonaro gritou ofensas contra ele, que cuspiu de volta numa reação emocional. Estava caminhando em direção ao meu lugar, eu vi queima-rosca. Sai queima-rosca. E eu virei para ver quem era. E quando eu olhei, era o deputado Jair Bolsonaro, que olhou para mim e fez: "Tchau, querida". Eu não sei se Vossa Excelência já se colocou no lugar de alguém que nasce e cresce sob o signo da injúria. Nós, os grupos difamados, toleramos muita coisa nessa vida. E eu tolerei 6 anos esses insultos. E naquela hora, tomado de uma reação que eu nem mesmo esperava que eu fosse ter, porque corre nas minhas veias sangue humano e não sangue de barata, eu cuspi na cara daquele fascista. Porque foi mais forte do que eu. Se Vossa Excelência me perguntasse antes daquele clima, antes daquele dia, se eu seria capaz de cuspir numa pessoa, talvez eu dissesse que não. Não, certamente eu diria que não. O relator da comissão, o deputado Ricardo Izar, disse que vai entregar o relatório em no máximo 10 dias úteis. Na sequência, os conselheiros decidirão se Willis deve ou não ser punido pela cusparada. Izar explicou por que quis ouvir o representado. O que a gente estava estudando aqui era se houve algum tipo de atenuante, se foi uma ação, reação. É isso que foi examinado e eu vou levar tudo isso em consideração. O representado ser ouvido é importante. Eu acho que foi um depoimento importante que tem que ser levado em consideração. Veja agora outros assuntos que foram destaque na Câmara nesta terça-feira. Alternativas para melhorar a formação de professores e tornar a carreira mais atrativa foram discutidas no Seminário Internacional. O evento foi promovido pela Comissão de Educação da Câmara. Para o presidente da Frente Parlamentar da Educação, o deputado Alex Canziani, não há como melhorar a educação brasileira sem investir na formação dos professores. Uma comissão do Congresso ouviu representantes da área de comunicação para discutir mudanças na lei que trata da renovação dos prazos das concessões e permissões dos serviços de rádio e TV. A ideia é reduzir a burocracia. Houve reclamação das rádios comunitárias que não foram contempladas na proposta. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência promoveu o debate Mídia e Deficiência. A abordagem das pessoas com deficiência pelos meios de comunicação é um ponto de partida para dar visibilidade a esse público, segundo os convidados. A Comissão de Cultura da Câmara também participou da discussão. A descriminalização do aborto no caso de grávidas contaminadas com o vírus Zika pode ser julgada amanhã no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o tema foi debatido na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. A discussão colocou em lados opostos ativistas contra e a favor do aborto. A Procuradora Federal do Rio de Janeiro, Marina Filgueira, não chegou a defender a descriminalização, mas enfatizou que nos países onde o aborto não é crime, não houve aumento do número de casos. E falou especificamente das grávidas com o vírus Zika, em que o bebê pode nascer com microcefalia. Elas estão abandonadas, muitas vezes pelos seus próprios companheiros, e estão sozinhas, sem amparo do poder público, que não tem dado conta de absorver essa demanda. O presidente da Associação Nacional de Cidadania pela Vida foi enfático nas críticas ao aborto, até mesmo nos casos de mulheres com Zika. A proteção da vida do nascituro tem prevalência
por princípio durante toda a gravidez, sobre o direito de autodeterminação da gestante, não podendo ser relativizada. É digna uma criança com síndrome de Down? É digna uma criança com microcefalia? É digna a mãe dessa criança ter que criar um filho com essa doença? Tá? Então, essa discussão, meus amigos, é totalmente despicienda, desnecessária e até muito estranha, para não dizer outra coisa. A mesma opinião tem a presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Ela mostrou um vídeo em que uma grávida com o vírus Zika resolveu não abortar. Eu não tenho coragem de matar meu filho. Eu olhei para ele, eu disse, velho, vamos embora daqui, não quero ficar aqui não. Quando nós chegou, ele disse, senta aqui para a gente conversar. Ele, pode dizer, ele disse, olha, nós não queríamos um menino, eu disse, era. Não era um rapaz que a gente queria, eu disse, era. Eu disse, então pronto, vamos aceitar nosso filho, da forma que Deus permitiu. O deputado Adelmo Carneiro Leão, que é médico, lembrou que a quantidade de abortos clandestinos no Brasil é grande. 1 milhão de abortos clandestinos com as mães, além de perderem os seus filhos, além de sofrerem todas as consequências, correm o risco de vida, porque são criminalizados de toda forma. Também esse processo de criminalização, e a criminalização não está só na questão legal, ela está no próprio processo de acolhimento, né, ou na falta de acolhimento, no preconceito que existe em relação a essas mães que são condenadas por elas mesmas, por uma condenação de consciência, pelos familiares. Quantos abortos são feitos porque os pais rejeitam uma menina que eventualmente se engravidou? Eu apenas questiono exatamente de onde vêm esses números, não Vossa Excelência, porque, por exemplo, os números mostrados nessa reportagem que foi apresentada, nessa grande rede de televisão, vêm de uma associação que é pró-aborto. E nesta quarta-feira está previsto no Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que pode permitir que mulheres com o vírus Zika façam aborto. A Associação Nacional dos Defensores Públicos, que é a favor da descriminalização do aborto para mulheres contaminadas com o vírus Zika, foi convidada a participar do debate, mas não compareceu. O Congresso Nacional discute o futuro da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Nesta terça-feira, o senador Lazier Martins apresentou o relatório em que sugere retirar o poder administrativo do conselho curador da empresa e reduzi-lo a um comitê editorial apenas. Quanto à possibilidade do presidente da EBC ser demitido, o relator preferiu deixar a decisão a cargo do Senado. No centro desse debate, 2 pontos. O primeiro deles é que o presidente da República poderá demitir o chefe da EBC quando quiser. O relator, senador Lazier Martins, concordou em partes. A nomeação ou demissão dependeria também da análise do Senado Federal. Outro ponto é o fim do Conselho Curador. O senador concorda, mas quer que um comitê editorial menor seja criado. Na prática, a competência desse grupo ficaria restrita à forma como a empresa faz sua cobertura de assuntos. Para o relator, uma maneira de garantir a isenção. Nós queremos uma empresa democrática, sem qualquer compromisso com o governo anterior, ou o governo próximo, ou o governo de plantão, que seja transparente. Por isso, algumas participações do Senado Federal em determinados momentos. Nós queremos economia, eficiência e democracia na empresa Brasil de Comunicação. E tem também a pressa. A medida provisória perde a validade em fevereiro. Nesse caminho, ainda haverá muito debate em torno de várias questões. Algumas nós vamos destacar, algumas nós temos concordância, mas queremos particularmente reafirmar o papel do Conselho Curador. A comissão volta a se reunir na quinta-feira e a expectativa do senador Lazier Martins é de colocar o relatório em votação. 2 personalidades e 3 instituições foram homenageadas pela Câmara dos Deputados com o prêmio Lúcio Costa. A distinção foi criada em 2015 pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e a cada ano reconhece iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras.
O Prêmio Lúcio Costa é entregue para pessoas e instituições que realizam ações importantes na área de mobilidade, saneamento e habitação. Em 2016, na categoria Personalidade, foram homenageados Jorge Hereda, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, e Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte. A nossa gestão é bem avaliada pelos avanços que produziu no planejamento urbano, nas questões de mobilidade, nas questões de habitação, preservação do meio ambiente. Ou seja, o novo urbanismo ele precisa de uma abordagem multidisciplinar, integrada, de todas as áreas que afetam a qualidade de vida das pessoas. Já na categoria Entidade, receberam o prêmio a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná e a Caixa Econômica Federal. Habitação, saneamento e mobilidade urbana, que são temas importantes no país, que geram desenvolvimento, que geram qualidade de vida. Todas essas três modalidades, elas acabam sendo passadas essencialmente pela Caixa Econômica. A Caixa é o agente financeiro que tem mais proximidade, mais relacionamento com o Ministério das Cidades. Através dessa premiação, desse reconhecimento, a gente possa estar incentivando, estimulando pessoas, gestores públicos, profissionais da arquitetura e entidades, prefeituras, empresas públicas, que essas empresas continuem fazendo um bom trabalho. É um incentivo, mas, sobretudo, é um reconhecimento. Garantido pela Constituição Brasileira desde 2010, o direito à alimentação adequada foi tema de um seminário promovido aqui na Câmara pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. O direito à alimentação adequada está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e, desde 2010, faz parte da Constituição Brasileira. A Comissão de Direitos Humanos e a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional promoveram um seminário para avaliar como está progredindo a garantia desse direito no Brasil. O Brasil avançou muito com os programas sociais e saímos do mapa da fome já desde 2014. Isso de acordo com a FAO. Mas os participantes temem as consequências da redução de recursos para programas como os de agricultura familiar no orçamento federal para 2017. Se o Brasil, saiu da miséria e da pobreza, o reconhecimento pela ONU, ele tende a voltar, se for nesse ritmo, inclusive o esvaziamento no orçamento dessas políticas e dos programas. Nós estamos justamente buscando interagir com o governo para que esses mecanismos, não só o Ministério, mas fundamentalmente os recursos das políticas públicas para o nosso setor sejam revitalizados. 29 entidades assinaram a carta com as conclusões do seminário. Elas pedem que os deputados estaduais e vereadores criem, nos estados e nos municípios, frentes parlamentares como a que já existe na Câmara Federal, para buscar políticas favoráveis ao direito humano à alimentação. Entre elas, o incentivo à agroecologia, a regulação de alimentos e o controle do uso de agrotóxicos. E o Jornal da Câmara termina agora. Boa noite para você, até amanhã. Tchau.